Boa noite, pessoal do TCC1, né? Hoje é o dia 9 de abril, é uma quinta-feira. Hoje seria o dia de encontro nosso, né? Então eu quero aproveitar essa oportunidade e conversar alguma coisa com vocês. Eu pedi para vocês darem algumas ideias durante o dia. Recebi apenas um pedido, né, do Michael, mas é um assunto bastante importante que o Michael pediu para eu falar, que é a estrutura do referencial teórico, né? Isso é uma coisa que sempre dá muita dúvida, não é isso? E a gente já falou em sala de aula, mas é bom que fique gravado agora que vocês podem ver quantas vezes quiserem, né? A estrutura do referencial teórico, eu sempre costumo falar que é a mesma coisa que você estiver montando um livro. Na verdade, você vai estar escrevendo um artigo, vai estar escrevendo uma monografia, me desculpe, que é um pouco mais profunda, e que depois pode virar um artigo lá na frente, e também pode virar um livro, não é isso? E vocês sabem, quando vocês abrem o sumário do livro, que na verdade a gente chama de planta do livro, você pode até fazer uma leitura do livro pela planta, pelo sumário. Ou seja, você vai no assunto exatamente que te interessa ali. Às vezes você não quer ler o livro todo, você vai naquele assunto que te interessa, não é isso? Então, essa estrutura do referencial teórico, que está lá no sumário, né, que faz parte do sumário, ela tem que ser muito bem feita. E as sugestões que eu dou, primeiro, dá uma olhada nas monografias que você já conhece, que vocês podem ter contato, aqueles modelos que eu mandei para vocês, né? Não despreze aqueles modelos, olhem mais ou menos como é feito. Agora, quais são assim os indicadores que eu posso passar para que você monte o seu referencial teórico, a estrutura do seu referencial teórico? Primeiro, quem é que vai direcionar vocês no referencial teórico? É o problema. Eu sempre digo que o problema é o objeto da pesquisa. Tudo vai girar em torno do problema. Então, você, na hora de fazer o referencial teórico, você tem que ter em mente o seu problema. Você vai ter que apresentar respostas para aquele problema. Mas não é só isso. Você tem os objetivos, né? Objetivo geral e para compor esse objetivo geral, você tem cada um dos objetivos específicos. Então, o que eu aconselho? Olhem as suas hipóteses, uma por uma. Olhem os seus objetivos específicos, um por um, e o objetivo geral. E, finalmente, olhem o problema. Você vai ter que ter teoria para tudo isso aí. Ou seja, as hipóteses, você vai ter que ter teoria para confirmar ou não essas hipóteses. Você vai ter que ter teoria para ver se você atinge cada um dos objetivos específicos e, consequentemente, o objetivo geral. E você vai ter que ter teoria para responder ao seu problema. Então, aí já começa a dizer o que você tem que constar da estrutura do referencial teórico. A outra dica que eu dou é que você comece sempre do geral para o especial. Não é isso? Então você começa falando do básico mesmo e vem desenvolvendo até chegar no ponto principal, né? Que é, digamos assim, o ponto alto do seu trabalho, que é o seu tema, que é o seu problema. Até você chegar lá. Uma coisa que eu digo é o seguinte, por favor, não vão ali no referencial teórico, né, se você quer pesquisar alguma coisa em Nova Serrana, muito provavelmente vai ser isso. Não vão ali colocar no referencial teórico resultados, apurações, números, dados daquilo que você vai pesquisar em Nova Serrana. Isso é lá na frente, no segundo semestre, no capítulo Análise e Interpretação de Dados. É ali, você já vai estar fazendo a pesquisa se você colocar alguma coisa de Nova Serrana. Se você está querendo, por exemplo, o seu caso, né? Você está querendo falar de investimento em ações. Então você vai começar a falar do sistema financeiro, não é isso? Dentro do sistema financeiro, as partes, né, normativo, o intermediação, né, e chegar nas instituições que são bancárias, as instituições que não são bancárias, vai chegar no Conselho, na Comissão de Valores Imobiliários, vai chegar na Bolsa de Valores, vai chegar nas ações, que são aplicações de renda variável. Então você vai ter que passar pelos investimentos que existem, quer dizer, tem bastante coisa para você falar. E depois você vai abrir a questão das ações, o que é,
como é que aplica, né? Quem é que aplica, né? Como que é a situação do Brasil hoje em termos de gente, de pessoa física aplicando na Bolsa de Valores, não é isso? Quem é que são os maiores aplicadores, como é que funciona esse mercado. Depois você pode falar um pouco da graduação, porque você vai fazer uma pesquisa com os alunos da FANS, saber qual é a intensidade de que eles usam a Bolsa de Valores, aplicam em ações ou não, quais são as dificuldades, é esse que é o seu problema, não é isso? Então você vai ter que falar um pouco dos cursos de graduação. Eu não sei se você vai definir que seriam os cursos de contabilidade e administração, não sei se você vai definir quais períodos são, mas isso vai aparecer lá na metodologia. Aqui no referencial teórico você vai falar dos cursos de graduação, né? Se quiser falar especificamente dos cursos de administração, de ciências contábeis, mas nada relativo ainda a FANS, nada relativo ainda a Nova Serrana, certo? E você vai dizer das pessoas físicas que estão aplicando, qual é o perfil dessas pessoas, quais são as dificuldades, tudo isso vai ter na teoria que você vai pesquisar. Mas você não vai falar nada ainda especificamente da sua pesquisa. Assim como os outros temas, não é isso? Quem vai desenvolver sobre exportação vai falar de tudo sobre exportação, mas não vai falar especificamente no referencial teórico da exportação em Nova Serrana, porque esse é o objeto da sua pesquisa. Você vai pesquisar para fazer isso, não é? Aí já é lá no capítulo Análise e Interpretação de Dados, lá no segundo semestre, quando o seu projeto for autorizado, for qualificado, aí que você vai poder fazer, né? Então é isso, acho que mas você tem que arriscar, você tem que fazer o sumário, né? Eu vi que você ainda não fez a estrutura, mas você tem que arriscar, você tem que começar a fazer alguma coisa para eu poder te ajudar, assim como os demais. Gente, mandem para mim as suas versões, por favor, não é isso? Eu demoro um pouco nas primeiras versões, igual eu falei no áudio hoje, porque tem muito texto para corrigir, não é isso? E eu tomo muito cuidado nas primeiras versões, eu levo às vezes horas trabalhando em cima disso, né? Então demora, porque o pessoal não está acostumado ainda a escrever da forma que um trabalho científico, um estudo científico tem que ser. Não pode ser aquela conversa coloquial, igual eu falei, aquela conversa simples ali de você no dia a dia. Não tem como. A gente tem que melhorar os termos, não é isso? E vocês vão acostumar com isso, lá para frente fica um pouco mais fácil. Essa disciplina nossa, ela pode ser tocada normalmente. Não é isso? Eu quero ver se eu mando vídeos aqui de YouTube, que vocês me questionem no WhatsApp. Não é isso? Explorem, mandem as versões, eu vou devolvendo para vocês para que a gente possa cumprir o prazo. Não é isso? Cumprir o prazo para lá junho, julho, se Deus quiser, a gente está defendendo o seu projeto e em seguida partir para a pesquisa. Não é isso? A metodologia eu ainda vou falar no próximo vídeo, não é isso? A gente não precisa se preocupar. Mas ainda com relação à referencial teórica, algumas coisinhas rápidas. Olha, um equilíbrio entre citações diretas e indiretas. Por favor, mais citações indiretas até se for o caso, porque a citação direta, ela é estanque. Você não muda nada, você não pensou, você está simplesmente reproduzindo as falas do autor, o que é muito correto. É muito certo, você coloca a referência, tem que colocar a página, né? Mas você não pode mudar uma palavra daquele autor. Então fica aquela coisa estanque. Tem trabalho que aparece com muitas citações diretas. Eu peço para fazer diferente, não é isso? Citação direta é uma vez ou outra, quando você percebe que realmente você não pode perder uma palavra daquele que o autor falou, que é muito importante. Outra coisa são os quadros, tabelas, figuras. Não é isso? O manual tem como fazer, como citar no texto, como colocar o título. Isso tem que olhar tudo no manual, viu, gente? Mas o que eu quero falar? Não terminem um subtítulo, um desdobramento, com uma citação direta, por exemplo, porque ela é estanque. Você tem que comentar. Mesma coisa uma figura, um quadro, um gráfico, uma tabela. Ele tem que ser comentado. Ele tem que ser anunciado primeiro no texto. Tem que ser colocado lá. Tem que citar a fonte e depois tem que fazer o comentário embaixo. Tem gente que coloca uma figura e fecha um desdobramento. Outra coisa, dentro de um desdobramento, dentro de um assunto, um microassunto, colocar ali 2, 3 autores pelo menos. Não fiquem com um só. Não é isso? Não dá. Os autores têm que conversar. Uma outra coisa, aquela sugestão do professor Marcelo, que eu acho brilhante, desculpem, é dizer o seguinte: não começar sempre com o nome do autor. Segundo fulano de tal, para cicrano, de acordo com fulano,
não é? Isso uma vez ou outra, mas você começar com um texto seu e depois introduzir a fala, o pensamento do autor, não é isso? Isso já muda, já quebra, não é isso? Quebra um pouco. E evitar de repetir termos, né? A repetição de termos é uma coisa frequente, recorrente nos trabalhos dos alunos, não é isso? Além de colocar o substantivo, depois o pronome, tudo dentro da mesma frase, né? A árvore é grande, a árvore ela é frutífera, a árvore ela dá no cerrado. Não, então vamos falar, a árvore é frutífera e ocorre no cerrado, acabou. Não é isso? Nós temos que simplificar. A conversa científica, ela não pode ser longa, ela tem que ser fluida. Não é isso mesmo? A gente vai acostumando com isso um pouco, não é? Lembrando que o referencial teórico é como se você estivesse fazendo a ata de uma reunião em que compareceram vários autores. Você conseguiu um feito inédito, reunir todos os autores. Eles estão falando, você está direcionando, está fazendo a ata e vai relatar depois. É isso que é o referencial teórico, que depois será comparado com a pesquisa de campo, numa análise e interpretação de dados. Ok? Eu vou deixar vocês tranquilos agora. Né? Continue mandando sugestões para mim de dúvidas. Olhe o manual. E outra coisa, lembre daquela relação de links e sites que eu falei no áudio. Quem não recebeu ainda, passa um e-mail para prof.ciro@fans.edu.br e pede, professor, manda a relação de links para mim. Não é isso? Porque 70% a 80% do trabalho é em cima de artigos publicados, é em cima de tese de doutorado, é em cima de dissertação de mestrado. Ok? Tá bom então, bom descanso, bom feriado, né? E que a gente continue aí com saúde, até que tudo volte à normalidade e a gente possa se ver de novo. Tá ok? Até logo, boa noite.